Saudamos a igreja com a paz do Senhor. É uma bênção para a minha vida, também uma alegria voltar a João Pessoa. Faz aproximadamente 25 anos passei aqui e participei de um culto de oração extraordinário e sempre ficou no desejo de voltar. Depois, conhecendo o pastor José Carlos, nos encontramos em algumas ocasiões e ele estendeu o convite, mas a nossa atividade dentro e fora da Colômbia não permitiu chegar antes, senão agora. E eu penso que cheguei no tempo certo. Não é antes, nem é depois, senão é no tempo de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor, também o pastor Eduardo Leandro, que tem sido persistente em me lembrar da atividade, pedir que buscássemos a oportunidade no tempo para poder chegar até aqui. E nesta ocasião, então, venho cumprindo dois convites. Um, aqui em João Pessoa, e logo amanhã à noite e domingo em Natal. E retornando para as atividades que está fora. Chegando aqui, de ontem à tarde e hoje, o pastor teve a gentileza de me levar em diferentes lugares da cidade, ver a igreja do início, onde começou o trabalho, e ainda o tempo que permanece até hoje. Igualmente, na Feira das Nações, me mostrou o plano missionário que a igreja tem, e eu quero parabenizar a todos por esse amor missionário, por essa disposição de mandar pessoas a outras culturas, em lugares que são completamente diferentes em idiomas, mas crendo que é possível fazer missões. Eu estou servindo ao Senhor nas missões, já cumprindo 43 anos. Assim que nesse tempo a gente acumula uma experiência, atividades de diferentes tipos. A Colômbia foi considerada no século passado uma nação bem hostil ao Evangelho, onde se queimou templos com gente dentro, houve perseguição em diferentes cidades, capitais, em povos pequenos e grandes. Nós temos mais de 60 pastores que foram sacrificados por temas de guerrilhas e outros. Hoje a nação mudou, o Evangelho penetrou, a palavra do Senhor trouxe mudança e nós damos graças a Deus por isso. Mas o que a mim me corresponde é ver a mão do Senhor estendida e ver o milagre da salvação. Eu venho cumprir com o convite, aportar o meu grão de areia nesse esforço que a igreja de João Pessoa faz. O pastor me pediu que compartilhe o meu testemunho. Então eu quero começar o meu testemunho falando de Isaías 49, verso 6. E enquanto vocês podem localizar na sua Bíblia esse texto bíblico, eu quero pedir desculpa pelo meu português. Entenda que eu já estou há 43 anos falando espanhol, assim que o português passou já a ser uma segunda língua, e quando a gente chega assim, de um dia para outro, demora, né? Para assimilar de novo as palavras que são corretas, sobretudo quando a gente vai pregar. Então, qualquer erro que a gente cometer, você diga: a culpa é do espanhol. Tá certo? Tá certo? Obrigado. Isaías 49, 6. É pouco para mim que tu sejas meu servo,
Eu também te di, para que sejas luz às nações, e a minha salvação até os confins da terra. Quando eu li essa palavra, entendi o que Deus queria fazer com a minha vida. Eu venho de um lar onde a mamãe é a primeira convertida e eu sou apenas uma criança recém-nascida, primeiro filho, nascido em Marechal Deodoro, aqui nas Alagoas. E aquele período da infância da criança, ela se converte e certamente, como todas as mães faz, leva o seu filho para ser apresentado ao Senhor. E eu me lembro, na forma que ela me criou, e logo os filhos, meus irmãos que foram chegando, fez parte daquela família que amava a Deus. Papai demorou mais ou menos 10 anos para converter-se. Mas a mamãe, ela é, porque vive, rígida, radical na sua fé, no seu amor a Deus. Não faltava culto. Me levou para a escola dominical cedo e manteve todos os filhos que vinham chegando nessa mesma tônica. Mas quando eu já estava entre 10 anos aproximado, nós saímos para Maceió e fomos viver num lugar chamado Trapiche da Barra. E o culto era feito numa casa vizinha à nossa. E a mamãe não faltava culto. Mas tinha cultos em outros lugares, longe. E ela queria também ir lá. E nos círculos de oração, ela era uma fiel crente de círculo de oração. Para ver milagres, orar, jejuar, ver pessoas ser liberadas de problemas espirituais. Eu cresci assim. Uma coisa que me chamou a atenção naquele período era que quando nós íamos para o culto, ela tinha um carrinho com 2 rodas, papai era padeiro, tinha uma padaria artesanal e eu era o ajudante. Então o carro pela manhã para levar pão e à noite para levar as crianças, que era menor, para os cultos. Então a gente ia para o culto e ela ia cantando e pedia que a gente cantasse enquanto caminhávamos. O primeiro hino cantando, indo para a igreja, era: fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se alegre atendo teu mandar. Crianças, cante. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo teu mandar. Na minha mente estava claro que a mamãe queria ouvir a Deus. E por isso cantávamos antes de chegar, pedindo ao Senhor que Ele falasse. E eu criei uma pergunta em mim: como é que Deus fala? Como é que Deus fala? E chegava nos lugares, casa ou pequenas congregações, com templo pequeno,
Começava o culto, nos sentávamos em algum lugar, depende da hora que chegássemos, cantava os hinos, ela alegre, feliz, e eu olhava para ela, diga, mamãe, ela vibra, ela participa do culto. E eu ficava esperando a hora que Deus ia falar. Mas na hora de que Deus ia falar, então passava um irmão, mão encalejada, queimado do sol, cortador de cana ou pescador, não sabia ler, alguém lia para ele, e logo dali ele começava a pregar. E a mamãe, glória a Deus, aleluia. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando pelo um homem trabalhador, um homem que vem da roça, um homem que não tem leitura, que não tem... Deus está falando. E um dia eu perguntei para ela, mamãe, Deus está falando por ele? Ela disse, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E um dia ela disse, olha, aqui diz assim, que Deus fala de muitas maneiras. E uma das maneiras de Deus falar é essa. Terminava o culto, a gente voltava para casa. Aí o hino mudava. Era outro hino. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante os levará. A milícia é tremenda, mas certo que a vitória alcançará. Cante, criança, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Nos lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Então, vindo para o culto, fala a Deus. Terminando o culto, guerreiro. Era o espírito que ela nos transferia. Ouvir a Deus e ser guerreiro. E criou muitas perguntas na minha vida. De repente, eu estou distribuindo pão da padaria. 13 anos. E venho retornando de Maceió ao Trapiche da Barra. Pés descalço, calça curta, camiseta. A camisa guardada no carrinho, numa gaveta. Era mais fácil caminhar assim. Dado que já era o sol quente entre 9h30 e 10 horas do dia, eu retornava pela praia, porque o chão era mais fresco. E venho caminhando. A praia era um tapete, maré baixa, areia plana, toda limpa. E eu venho caminhando. De repente eu parei para observar o movimento das águas e as marcas que deixava na areia.
Parei e olhei o mar profundo. E logo olhei para a minha esquerda, da onde eu vinha. E eu vi a marca da roda do carrinho e a marca dos meus 2 pés, meus passos. E quando eu olhei, ouvi uma voz que disse: esse é o teu passado. Meu passado? Sim, o teu passado está marcado. Eu olhei para a minha direita, o tapete, e disse: esse é o teu futuro. Esse é o teu futuro. Então perguntei: e essa é a minha herança? Andar descalço? Com uma camiseta, calça curta? E a voz dentro de mim, outra vez: não, você será o que você quiser ser em mim. Eu serei o que eu quero ser. Eu não quero ser padeiro, não. Eu vou começar pelo que eu não quero. Eu não quero ser padeiro. Eu quero ser um homem sem fronteira. Eu quero ser um homem que ouve a Deus. Eu quero ser um homem que possa ser guerreiro, possa avançar, possa ir na frente, aonde a batalha se travar. E ali começou um bombardeio de textos bíblicos que tinha sido registrado na escola dominical. Primeiro, Jeremias 29:11. É que eu sei o pensamento que eu tenho acerca de ti. Pensamento de bem e de paz, para dar o fim que esperais. E logo o outro texto, Salmo 37. Deleita-te a si mesmo no Senhor. Confia nele e ele fará. Entrega ao Senhor os teus caminhos e ele fará. E logo Provérbios 16:3. Encomenda ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão afirmados. Eu estava sozinho, olhando para o firmamento e ouvindo a Deus. Entendi que o Espírito Santo estava trabalhando no depósito que estava guardado da palavra que tinha sido recebida na escola dominical. Entendi então que aquilo que a mamãe fazia, levando-nos para os cultos, era uma oportunidade de formação. Então, respondi a Deus: eu quero te servir sem limite. Eu quero dar a ti toda a minha capacidade. Eu quero dar a ti todas as minhas possibilidades. Eu quero dar a ti toda a minha motivação. Eu quero dar a ti a minha pureza. Chorei, gritei sozinho na praia. E logo levantei o carrinho e segui o meu caminho. Era o meu futuro. Era o meu futuro. Cheguei em casa, por dentro tinha uma alegria, um gozo imenso que eu não podia explicar. A mamãe me recebeu, era todos os dias, o cuidado por mim, levar-me para o café da manhã ou almoço, meio almoço, meio café. Logo descansar, dormir um pouco para a tarde ir na escola. Mas quando eu cheguei, ela me olhou e disse: o que aconteceu? Nada, estou chegando. Você está diferente. O que foi que aconteceu? Digo: nada. E ela ficou me olhando de novo e disse: alguma coisa passou. Digo: por que, mamãe? Ela disse: você está diferente. Eu digo: olha, o que aconteceu foi que eu encontrei o meu futuro. E qual é o seu futuro? Eu digo: não sou padeiro. Não. E expliquei para ela o que tinha acontecido. E então falei: mamãe, eu quero me batizar.
E ela, é mesmo? Eu digo sim. E houve a minha decisão de batismo. Me batizei, 3 meses de preparação. Havia uma escola radical para antes de batizar. Missionário Gustavo, com a saída do pastor Barros, entrava Gustavo em Maceió. E então, me batizei, me comprometi com a banda, pois eu gosto muito de ver a banda tocar. Me comprometi com a banda. Logo começamos a envolver-nos em culto ao ar livre, aqui, ali e lá, e houve uma mudança. Rapidamente, papai toma a decisão de sair de Maceió para vir para São Paulo. E fomos para São Paulo, outro mundo, outra cultura, também outras oportunidades. E ali, a igreja onde nós chegamos, um presbítero estava olhando para o meu serviço e me disse: eu quero que você me ajude, porque estamos levantando uma congregação e eu estou sozinho. Falei para ele: mas o pastor sabe que eu estou ocupado. Mas eu já falei com o pastor. E o que foi que ele disse? Não, que você pode me ajudar. Aí me tirou de tudo que eu estava fazendo com a banda, com a mocidade ali, e fui com ele. No primeiro culto com ele, uma coisa extraordinária aconteceu. A escola dominical, bem cedo, uma escola dominical pequena, com mais de umas 10 ou 15 pessoas, a maioria mulher, ele e eu, e ele com um acordeãozinho tocando, não tinha banda, não tinha nada, era só ele, que sabia cantar, e nós acompanhava. Ele disse: termina a escola dominical, nós temos o almoço, logo nós temos as visitas, e tal hora nós vamos fazer o culto ao ar livre. Mas fazer culto ao ar livre sem banda, fazer culto ao ar livre sem instrumento, ele disse: não, eu tenho o meu acordeão e vocês que vão cantar comigo. E fomos para o culto ao ar livre. Quando chegou na hora do culto, as irmãs chegaram também, uma casinha aqui, outra casa lá, outra lá. Ele abre o acordeão e começa a cantar. Era um tenor e com uma voz extraordinária. Correu criança, adolescentes, cantou o primeiro hino. Os hinos, nossos hinos da harpa, são hinos prolongados, né? 8 estrofas, um coro, né? Cantou 3, cantou o primeiro, cantou o segundo. Mas quando terminou o segundo, ele falou: vamos cantar o terceiro e logo você prega. Eu falei: eu? Sim, você prega. Eu disse: irmão Antônio, eu não sei pregar. Um dia tem que começar, meu filho, tem que começar. E não me deu tempo mais. Ele abriu o acordeão e seguiu cantando. E eu fiquei na grande tribulação. Como é que eu vou pregar? Aí comecei a pensar como é que prega os pregadores. E logo me centrei num texto bíblico. Qual é o texto para isso? Aí os 25, 30 pessoas que estavam ali, parecia 1 milhão de pessoas. E eu não queria que o hino terminasse. Mas o hino terminou. E quando terminou o hino, ele fechou o acordeãozinho e gritou: amigos, vocês que acabam de ouvir cânticos a Deus, prepare os seus corações e receba a palavra de Deus pelo pregador. E cito o meu nome: José Satírio dos Santos. Passe. Você crê que eu me movi? Eu fiquei no mesmo lugar. Só que o grupo cresceu lá na frente. As irmãs baixou a cabeça e começou a orar: Jesus tem misericórdia. E ele passa. Mas eu não podia me mover. Só tinha um texto que eu me lembrei da devocional de pela manhã, que a mamãe vinha lendo a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Nós já estávamos em Jó. E o texto que eu lembrei, o único texto que eu lembrei, não encontrei o livro de Jó, não encontrei o capítulo, não encontrei versículo, não encontrei nada. Só o texto que eu lembrei: aonde estavas tu quando eu formei o universo? Esse foi o texto. E então,
senti uma mão nas minhas costas, 3 palmadas nas costas. Era a irmã mais anciã. Tocou as minhas costas com 3 palmadas e disse: não tenha medo não, pregue. E me empurrou. E a me empurrar eu gritei: e aonde estavas tu? Quando Deus formou o universo. E uma coisa diferente aconteceu. Senti que um fogo se incendeu dentro de mim. E houve palavra na minha boca. E pude pregar como uns 7 ou 8 minutos. O irmão Antônio se assustou. Eu também. Quando eu terminei de pregar, tinha a garganta ardendo, os brônquios todos inflamados já pela força que eu fiz. E ele passou em seguida e começou a chamar o povo para a salvação. E eu senti a mão de novo nas minhas costas. Era a irmã outra vez. E ela toca nas minhas costas 2, 3 vezes e disse: fez muito bem, muito bem. Só que da próxima vez não precisa gritar tanto assim não. Lá, naquele ermo, naquelas casinhas pobres, aquela tarde, estava nascendo o evangelista. Estava sendo ativados os dons. E ali começou a história ministerial. O pastor soube do que estava acontecendo, porque isso seguiu acontecendo, e logo me trouxe para a igreja para ser presidente de jovens. E eu fui separado ao ministério com 15 anos para ser presidente dos jovens, pastor de jovens. E ali começa a minha vida no ministério. Uma coisa que eu pedi a Deus: se eu definir qual é o lugar de Deus na minha vida, a seguinte pergunta é: o que é que eu farei com a minha vida? Já está definido, minha vida vai ser entregue completamente ao serviço do Senhor. Mas a terceira pergunta: com quem compartilhei a minha vida? E aos 19 anos e meio, Deus me mostrou a moça com quem devia pedir em casamento. Falei com ela, era muito precavida, tomou seu tempo em oração, logo felizmente me respondeu: sim, a irmã Nair. Cumprimos 51 anos de matrimônio. Nos casamos com 20 anos e meses. Hoje os dois estamos pertinho dos 72, servindo ao Senhor. Somos pai de 3 filhos, avô de 8 netos, bisavô de 2 bisnetos. E a nossa vida se desgasta na mão do Senhor. De São Paulo fomos para Tupã, uma cidadezinha do interior de São Paulo, para ser pastor de uma igreja que não tinha fundado com a mocidade. E dali o Senhor nos trouxe para a Colômbia. Agora, para ir para a Colômbia, aconteceu uma experiência sobrenatural. Terminava um culto de ceia do Senhor e à noite, depois de despedir todo mundo, em casa tomei um chá com um grupo de obreiros. Depois todos foram-se embora. A minha esposa com as crianças foram se acomodar para dormir. E eu fui orar como de costume. E estando na oração, uma mão me tocou e me levantou da onde eu estava e me levou a outro lugar. E encontrei 6 homens que me estavam esperando numa montanha. E me receberam os 6 ficando de pé e disseram: bem-vindo à Colômbia, irmão José. Um dos 6 veio assim a mim e me disse: o senhor fez bem em vir, quero lhe mostrar. E me levou para ver o vale
e lá embaixo a cidade. E ele disse: aqui você fará uma obra grande e ela terá repercussão mundial. Caminhe comigo. E me levou até numa casa. Entrou na casa como se fosse dele, foi direto para a sala de jantar, se sentou dando as costas para a parede, me pôs de frente a ele. Uma moça veio e serviu a mesa com café, com leite, com queijo, pão e manteiga. Ele orou e disse: comamos. E quando estávamos comendo, o alimento se abriu na parede como um pergaminho. E me chama a atenção que está escrito lá. E olhando para o pergaminho, eu fiquei querendo entender o que está escrito. Ele olhou para mim e sorriu. A moça voltou e disse: o senhor entende? Falou em português. Eu digo: não tudo. Então ela falou em português: ó Deus, eu vi uma terra feliz. Colômbia. Colômbia. E eu sinto que eu estou de joelho outra vez. Eu olhei para o relógio e disse: 1h e fração de minutos. Mas o que foi que aconteceu? Eu estou dormindo enquanto oro. E quando eu digo estou dormindo, sinto o sabor do café com leite, pedaços de pão e de queijo na minha boca. Eu digo: não, isso não aconteceu. Eu não saí daqui. E antes de eu vir para a oração, eu lavei a minha boca, escovei meus dentes. Sou eu mesmo falando comigo. Aí ouvi uma voz: você creu no de Felipe? Felipe, e aparece Felipe batizando o eunuco. E logo sendo arrebatado pelo Espírito, levando de Gaza a Azoto. Então respondi: sim, eu creio. E a voz firme disse: eu sou o mesmo. Meu Deus! Então isso é uma experiência sobrenatural. E a Colômbia, que começa a luta missionária. Deus me chamava para as missões. Para fazer o testemunho mais curto, foi uma luta revelar isso. Porque como eu dizer para o povo que eu comi pão, comi queijo, tomei café com leite em outro lugar? Em fração de 1h e minutos, eu viajei a milhas de quilômetro. E quando eu tentei falar isso com alguém, entendi que não havia forma de compreender. Então fiquei com vergonha e me calei, esperei. Até mesmo para minha esposa tinha dificuldade para falar. Até que não suportei mais pela pressão do Espírito. E um dia falei com ela: preciso falar com você, a conversa é um pouco séria, quero que você me dê atenção. Ela disse: eu sei o que é que você vai falar. Eu digo: não, você não pode saber, porque se eu não falei, você não sabe. Ela disse: eu sei. Eu digo: então não esperemos, fale agora, o que é que eu vou dizer para você? Você vai me dizer que o nosso tempo aqui terminou. Você vai me dizer que Deus nos vai levar para outro lugar, que é outra cultura, que é outro idioma, é isso? E eu, entusiasmado com o que ela me estava dizendo, impressionado, disse: mas como é que você soube? Ela disse: é que o mesmo Deus que está tratando com você, também está tratando comigo. Aquele peso, aquela carga que estava em mim, desapareceu. E ela me olhou firmemente e disse: posso pedir uma coisa? Digo: o que é? O que nós temos que fazer, plural. O que nós temos que fazer, façamos logo. E essa palavra façamos logo significa a prece. Fizemos saber isso ao pastor da igreja, pastor presidente do campo. A notícia correu por todo São Paulo e finalmente, janeiro de 75, empreendemos o caminho para a Colômbia. Janeiro de 75. Cruzamos a selva do Amazonas com 3 filhos. Tudo porque não tinha forma financeira para pagar passagem de avião. As igrejas estavam
em crises por causa o país estava em ditadura militar, havia controle de compra de dólares, os pastores não queriam assumir compromisso. O pastor Cícero Canuto de Lima, a palavra final dele foi essa: se Deus lhe chamou, vá. Deus que chama, Deus que sustenta. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Deus, diga comigo, Deus que chama, Deus que sustenta. Aí começamos a vender as coisas para poder ter dinheiro para a viagem. E o Espírito Santo me proibiu: não venda, dê. Senhor, dê. Então falei com a minha esposa, ela disse: mas o senhor pediu? Vamos dar. Cozinha, todas as coisas de cozinha, de quarto, de sala, fomos dando tudo. O tesoureiro da igreja, João Figueiredo, me chamou e disse: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está louco? Eu digo: por quê? Você vai para a Colômbia, não é? Sim. E você, em vez de vender as coisas, você dar as coisas. Como é que você vai para a Colômbia? Com que dinheiro você vai? A igreja não tem dinheiro para dar, não. Eu disse: mas irmão, eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. Eu estou dando o que Ele me pediu. Pois é, mas pense bem, não seja... Aí fez um chamado de atenção: não seja irresponsável com a sua família. Olha, obrigado pelo conselho. Mas eu fiquei um pouco agitado, perguntei: de quem é os móveis? É seu. Então deixa eu fazer o que eu quero. o que eu sinto. Eu sabia que você é teimoso mesmo. Era um homem maior, né? Já disse. Pronto, terminou a conversa. A notícia correu e chegou em outro. E o outro veio e disse: eu estou sabendo o que é que você está fazendo. Está vendendo as coisas. Em vez de vender, você está dando as coisas, não é? Lembre-se que a fé termina quando começa a fome. A fé termina quando começa a fome. Aí eu tremi dos pés à cabeça. Olhei para ele e disse: mas eu não entendi assim, eu não criei assim. A Bíblia diz que a fé vence o mundo. E se a fé vence o mundo, a fé vence a fome. Chegou o tempo de ir embora. Grande despedida. E aí era outra experiência também incrível. O hino da saudade. A saudade mata, a saudade faz chorar. Meu Deus. Assim é que se despede para as missões? Sim. Como se fosse um funeral. Aí eu me cobri debaixo do sangue de Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante levará. Ai, ai, ai. Seguimos o caminho. Chegamos em Cuiabá. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza estava chegando em Cuiabá para ser pastor da igreja. Me recebeu com admiração. Falou: você vai para a Colômbia por aqui? Eu digo: sim. Por quê? Eu digo: porque não tem outro caminho. Não posso ir de avião, não tenho passagem. O que eu tenho é só para caminhar. E eu vou de ônibus, vou pelo caminho até cruzar pelo rio Amazonas. E dei todo o trajeto para ele, até chegar na fronteira com a Colômbia. E ali eu vou buscar a cidade da visão. Ele olhou para mim e disse: meu filho, meu filho. Olhou para lá e disse: minha filha. Olhou para as crianças e disse: meu Deus, vocês não sabem o que é a selva não, né? Eu digo: é selva. Não houve mais conversa.
nos hospedaram num quartinho. Veio a noite de culto de oração. Venha para o culto de oração, pregue, mas não fale de missões. Sim, senhor. Preguei e Deus quis se glorificar. Sua glória desceu. A igreja ficou cheia da graça e do poder de Deus. Quando terminou, ele se levantou e disse: o irmão Satírio com a irmã Anaí, com as crianças, estão passando para a Colômbia. É um atrevimento enorme. É um desafio incrível. Eles devem seguir o caminho, mas eu quero que hoje, ele com a irmã Anaí e as crianças vá lá para a porta da igreja. E vocês, quando saia, ter uma oferta para ajudá-lo no caminho. Eu queria morrer. Porque nunca na minha vida eu pensei que eu ia estar na porta de uma igreja para o povo dar oferta para mim. A Anaí olhou para mim e ficou pálida. E eu digo: e agora? E o diácono veio e disse: vamos, irmão. O diácono é como soldado, não é como sargento. Vamos. Nos levou lá para a porta. Pôs lá na porta. E os irmãos vinham debaixo do poder de Deus, falando línguas estranhas. E vinha e dava. Encheram meus bolsos. Um diácono veio e trouxe uma caixinha. Olha, literalmente, o povo punha tudo que tinha no bolso. Abria a carteira e esvaziava a carteira. E eu vendo aquilo, entre vergonha e expectação, perguntei ao Senhor: o que é isso? É os teus móveis. Aleluia! A cozinha, é o quarto, é a sala. Aquela caixa ficou cheia. Eu nunca vi tanto dinheiro. E o pastor Sebastião disse: leve tudo. Ninguém conta nada. Fecha a caixa e entregue. Aí nós fomos para a casa dele, que estava hospedado na casa dele com a caixa cheia de dinheiro. Passamos a noite contando dinheiro. Você crê que Deus responde? O meu Deus é o teu Deus. Ele está essa noite aqui. É o Deus que acompanha. É o Deus que vê as lágrimas. É o Deus que ouve a voz da criança, que ouve a voz da mulher, que ouve a voz do homem que disse: em ti esperarei, Senhor. Ele é o Deus que vê a obediência. Aquela oferta foi tão grande. E quando amanheceu o dia, eu falei: pastor Sebastião, é muito dinheiro. Aí ele, sorrindo, disse: é a glória de Deus. É a glória de Deus. Nos abençoou. A irmã Nilda, esposa, olhou para minha esposa, abraçou ela com amor, a consolou, animou, e nós seguimos o caminho. Fecha o capítulo. Chegamos na Colômbia no mês de 31 de março de 75. No dia 18 de abril, cheguei na cidade de Cúcuta. No dia 24, na Casa da Visão. No dia 5 de maio, comecei os cultos na garagem. Quase 42 anos passados. Batizamos já 107 mil pessoas para Cristo. Eu sinto Deus aqui.
no ano 83, 8 anos depois que estamos já na Colômbia, numa crise enorme, porque nós não tínhamos recursos. Era trabalhar pela fé, era ver a igreja crescer, era comprar lotes, construção, tudo no mesmo tempo. De repente chegou um pastor para nos visitar e trouxe uma carta de São Paulo. A morte do pastor Cícero Canuto de Lima, o ascenso do pastor José Wellington na presidência, e logo houve um vazio de vice-presidência. Então me chamavam para que eu voltasse ao Brasil para ocupar um cargo na diretoria da igreja. Aquela carta era de muita honra. Meus calçados eram 2, com as solas furadas. Anaí com roupa bem reduzida. Criança. Queimado. A minha roupa tinha diminuído tanto que o meu, como é que diz a talha? Não, o número da calça era 28. Eu estava tão magro que podia caber em qualquer lugar. Estava desaparecendo. E o pastor pôs a carta na mesa e leu. E eu disse: chegou a hora, terminou o sofrimento dos meus filhos, das minhas filhas. Deus o está premiando. Mas quando eu estou naquilo, vendo a leitura da carta, o pastor Manuel Bezerra, hoje falecido, olhou para mim e disse: o que é que você pensa? Aí antes de eu falar, ela pediu a palavra e disse: eu posso falar? Digo: pode. O que é? Olhou para o pastor Manuel e disse: pastor Manuel, será que lá em São Paulo e lá no Brasil não tem outra pessoa que possa ocupar esse cargo sem que seja necessário sacrificar a obra missionária? Eu olhei para ela, eu pensei que ela aplaudiria, dizendo: nossa, porque estava lavando roupa em Gabela. Era uma vida de sofrimento até ali, 8 anos de trabalho direto. E ela diz isso, o pastor Manuel olhou para ela e disse: meu Deus. Ele começou a chorar, eu chorei, ela chorou e fechou o capítulo. Então ele olhou para mim e disse: negro, quando nós viemos para a Colômbia, Deus falou. Nós não podemos mover-nos daqui se Ele não fala. A decisão é sua, mas temos que ouvir a Deus. Sabe, eu louvo a Deus pelas mulheres. Mulheres que são espirituais. Mulheres que não põem o peso contrário. Mulher que contribui no plano divino. Eu digo a Deus todos os dias: obrigado pela mulher que me deste. Eu estou falando numa igreja que tem sentimento missionário. Eu pediria a você, porque eu quero terminar, mas o Espírito Santo me obriga a fazer algo agora. Feche os seus olhos. Soberano Deus, uma igreja que cumpre 100 anos em João Pessoa. Uma igreja que está marcada pela história. E é uma igreja que marcou a história. Não só no estado, senão no Brasil. Essa é uma noite histórica. Porque tu abriste a porta para que venha um renovo.
não permitirá que os 100 anos envelheça a unção que há nela. Nekahamonevia. Isheheri kontukrehevia kato. É que todo homem ne canto se decende anábias. São da condere me canto hoje. Que sopre o vento do avivamento. E com ele a obediência. A resposta entrega das famílias, dos lares, das pessoas a quem tu tem planos extraordinários com eles. Eu sinto que a tua palavra, ela está chegando no coração da juventude. A geração do século 21. Mamamando cobre me cheve a catacol. Ai de canto corre minha sória. Da locoteria hama macate assim. Enche da tua glória. É agora. O mover do teu espírito renova as forças, renova as línguas, renova o primeiro amor. A calama tocará machere acampadas. Fogo de Deus. O poder do Espírito Santo estará aqui. Deixa que ele encha a tua boca de línguas. Recebe o renovo do Espírito agora. Aleluia. Aleluia. Minha alma te louva, Senhor. Makatara mama masota kabarakante. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, o Senhor mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia. Fique de pé, por favor.
Estou aqui, usa-me, sou um milagre, usa-me, te quero servir, usa-me, sou tua imagem, usa-me. Eu estou aqui. Oh, aleluia! Eu sinto pelo Espírito que essa é uma noite diferente para você. Assim como foi para mim aquela manhã na praia. Assim como foi para mim aquela noite de oração. Há um grupo de pessoas aqui que Deus os separou desde o ventre da sua mãe. A nossa chegada na Colômbia e tudo aquilo que aconteceu depois, Deus começou a ativar dons, chamar pessoas para criar o ministério. Hoje somos na Colômbia mais de 350 igrejas. 84 igrejas na Venezuela. 25 igrejas no Equador. 18 igrejas na Argentina. 34 igrejas no Himalaia, lá no fim da Índia. E o que eu vi foi que o Espírito que me tocou seguiu tocando vidas. E esta noite Ele está aqui. Há um batismo de compaixão em que você amará aos perdidos, você querá vê-los salvos, você querá encontrá-los, você querá trazê-los. E há um grupo de pessoas aqui que estão sentindo essa chama queimando. A mamãe não se imaginava quem estava criando. Quando cantava Fala Deus, os guerreiros se preparam. Ela pensou que era simplesmente um momento, mas ela estava preparando um missionário para o futuro. Você, o altar está aberto. Eu quero orar. Quero derramar a minha alma na sua vida pelo Espírito da oração. Se você crê que é com você, corra para o altar. Com a licença do pastor. Mas eu quero orar. Quero abençoar a você. Sim? Pessoas que dizem: eu estou esperando o momento de Deus na minha vida. Venha. Venha rápido. Usa-me. Eu quero pedir a alguém que me ajude a cantar, que tenha voz, que conheça o hino. Esse é um hino que ele tem um momento para essa hora. Eu te espero aqui. Eu lhe espero. Eu lhe espero. Eu não quero exceder da hora, mas eu quero esperar um pouquinho. A chama acesa, ela não se apagará. A equipe que Deus me deu na Colômbia está composto por biólogos, químicos, professoras universitárias, professores universitários, administrador de empresas,
engenheiros de petróleo, engenheiros de construção, engenheiros mecânicos, psicólogos, médicos, pilotos. E o Deus que chama é o Deus que também capacita. Nunca houve noite. Aproxime-se mais, que porque tem pudesse mais gente pedir chegando atrás. O nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me haverá dentro de mim. Vem desse rio pra me dar a vida. Rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aleluia! aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, rebalama mara shoria capacata. Soberano Deus, a tua palavra ela nunca volta vazia. Assim que nesta mesma hora, a palavra que tocou vidas e traz convicção, desperta uma compaixão sem limite na vida deste grupo de pessoas que passaram ao altar. Hoje, pelo poder do teu Espírito, a dúvida, o medo, as preocupações, a insegurança, ela desaparece agora. E no lugar do medo, da preocupação, da desconfiança, da insegurança,
vem poder de Deus, vem domínio próprio, vem a graça de Deus, vem a sabedoria, vem a ciência de Deus, vem a abundância de salvação, vem o temor de Deus, que é o tesouro daqueles que creem nele. Agora, afirma os pés dos teus filhos, afirma os seus pensamentos em ti, na tua palavra, nas promessas que foram entregadas. Haja em cada um certeza absoluta daquilo que tu quer fazer com cada pessoa. Missões, ela é uma resposta do teu amor para uma humanidade perdida. E eles hoje no altar vêm responder o poder da tua palavra, vêm responder o poder do teu Espírito, no teu santo e bendito nome. Olhe para mim, por favor. Levanta a sua cabeça. Olhem aqui um pouquinho. Missão não pode ser feita sem compaixão. Missão não é evento. Eu quero parabenizar todas as igrejas em que eu vou, que têm essa capacidade de organizar, de celebrar com bandeiras e tudo que nós vimos aqui. Isso demonstra um talento ativado. Mas missões, ela é muito mais que isso. Quer dizer, se a igreja fizer isso e ficar só nisso, não foi missão, foi só uma celebração eclesiástica em favor das missões. Mas a missões, ela conclui, ou ela se realiza, quando a pessoa que está cheia de compaixão disse: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Há uma pergunta: e qual é o segredo da compaixão? O segredo da compaixão não é religião, não é porque você faz parte de uma igreja. Se fosse religião, escutem, o sacerdote houvesse parado para atender o homem que estava ferido pelos salteadores. Se fosse religião, o levita tinha parado para socorrer o homem que estava ferido. Mas como compaixão, o segredo da compaixão não é religião, eles passaram de largo. E o homem ficou ferido ali, caído. Sabe que o sacerdote representa nós, ministério. Companheiros, existem ministros que podem fazer tudo dentro do templo, mas não fora dele. No templo é possível aconselhar, é possível ajudar pessoas, é possível, tudo é possível no templo e ao redor dele, mas lá fora não. Sabe por que o sacerdote não parou? Porque parar significa envolver-se com alguém ferido, significa ter que dar explicação, significa quebrar a sua agenda, significa não chegar a tempo no lugar marcado, significa não cumprir com aquilo que já está pré-estabelecido. Então é melhor passar de largo. O levita, pela mesma situação, servir dentro da igreja, na porta, em qualquer lugar, no altar, é fácil, mas lá fora é outra coisa. Então, se o segredo da compaixão fosse a religião, os dois teriam cumprido com essa proposta. Agora, o segundo,
O segredo da compaixão não é fazer o trabalho para Deus, porque eu me sinto culpado. Como eu não fiz ontem, então eu quero fazer hoje, porque eu tenho culpa, porque não fiz ontem. Mas lembre-se, se a compaixão ela é motivo de um sentimento de culpa, já não é compaixão. E aquele que chega por sentimento de culpa, chega tarde. Se o sacerdote quisesse voltar para atender o homem caído, já não encontraria. Se o levita quisesse voltar, já não estaria ali. Sabe que tem muita gente envolvida em missões, chegando tarde, as suas ofertas chegam tarde, seus dízimos chegam tarde, suas orações chegam tarde, porque na hora de fazer eles não fizeram. E quando quer fazer é porque sentiram culpado. Então, qual é o segredo da compaixão? Se não é religião, se não é sentimento de culpa, então o único é a obediência. O segredo da compaixão é obedecer. Obedecer. Um homem, faz uns 4 anos, me surpreendeu. Eu estava pregando e ele ia de trás de mim. Onde eu chegava, ele estava. E de repente ele disse: eu quero falar com o senhor, por favor. Eu lhe ouvi. Pois não, ele disse: é muito sério o que eu quero dizer. Por quê? E eu quero fazer em privado, um lugar à parte. Pedi para o pastor que me desse uma sala. Fui com ele para lá. Quando entramos na sala, ele caiu de joelho. E com as mãos postas assim, disse: eu quero pedir perdão para Deus e quero pedir perdão para o senhor. Porque quando o senhor estava saindo para a Colômbia, o senhor estava dando o testemunho da sua chamada. Eu era um comerciante. E naquele tempo eu tinha $67 mil na minha caixa. E eu senti de dar um valor importante para cobrir todas as suas passagens com a família. Mas logo eu pensei que não valia a pena, que talvez isso era uma emoção de vocês. E eu não fiz o que eu devia fazer. Já passaram mais de 30 anos. Eu não tenho paz. Eu não tenho descanso. Cada vez que o senhor vem no Brasil que eu lhe ouço, me ofende. O que o senhor prega me sacude. O que o senhor diz, eu fico totalmente contrariado. E eu sinto que devia pedir perdão. O que é que eu posso fazer pelo senhor hoje? Quando ele disse isso, eu quis orar por ele e o Espírito Santo me falou assim: diga a ele que chegou tarde. Chegou tarde. E eu falei a Deus: Senhor, eu não posso dizer isso para ele. Eu quero orar por ele, diga que ele chegou tarde. E então eu tive que transmitir essa mensagem para ele: meu amado, o senhor chegou tarde. Hoje eu não preciso de dólares. Eu não preciso de passagem. Era naquele tempo. Hoje não. E o que é que eu tenho que fazer? Chorando, me perguntou o que é que eu tenho que fazer. Eu digo: se Deus lhe perdoa, quando você sinta que Deus precisa de você, responda na hora. Responda no dia. O seu dízimo é no dia, a sua oferta é no dia, a sua oração é no dia, seu trabalho é no dia, é na hora que Deus pede, é no momento. A obediência não é para amanhã, a obediência é para hoje. E aí eu pude orar por ele, dizendo: aproveite a nova oportunidade. Então eu quero abençoar você uma vez mais, os empresários, homens de negócios, profissionais liberais. Eu falo pelo Espírito: não chegue tarde. Aquele irmão, quando nesse dia ele disse: eu não tenho $67 mil hoje. O dólar desapareceu no tempo. Meus negócios mudou. Hoje eu sou um homem dependendo de uma aposentadoria. Não chegue tarde. Levante a sua mão. Começando lá atrás, levante a sua mão. Barrando meio media canto e de coneration de remia cato nevis.
Da coto venebe andou canderrechen de cumbanebe sai. A minha palavra é como martelo. Ela esminuça a penha. A minha palavra é como fogo. Ela queima as escórias. A minha palavra faz que o ouro brilhe mais. Se deve remandoria canto deve catas. Essa vez toca nerrecha da cama deve cama. De camanto deve canto. A minha palavra abre uma porta para novas oportunidades. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vem com o teu avivamento, Senhor. Começa lá atrás, nas portas do templo. Você que está lá no fundo, o Espírito Santo quer que você levante a sua voz em agradecimento a Deus, com línguas estranhas. Fale lá, deixe que o Espírito se mova no meio da igreja. Oh, solta-te na presença do Senhor. Aqui no altar, levanta a tua voz. Aqui, os obreiros, os pastores. Mandaria a cama na soda e a câmara assada. Deus está buscando pessoa que mude o mundo. Seja uma delas.